Olá, sou Eduardo Furtado Flores, virologista e professor da Universidade Federal de Santa Maria. Me convidaram para falar um pouco sobre o vírus da diarreia viral bovina. E para mim sempre é uma satisfação muito grande falar sobre esse vírus, porque ele tem feito parte da minha vida há pelo menos 30 anos. Eu fiz todo o meu doutorado com esse vírus e nos 25 anos depois eu tenho trabalhado com ele aqui na Universidade Federal de Santa Maria. O nosso laboratório aqui é uma referência em nível de Brasil e também de América Latina em trabalhos com esse vírus. Então é uma satisfação muito grande falar um pouco sobre a importância e sobre formas de controlar a doença e reduzir os prejuízos da doença causada por esse vírus. Esse vírus da diarreia viral bovina ele foi inicialmente identificado em casos de diarreia em vacas de leite, daí veio o nome dele. Mas as grandes consequências da infecção por esse vírus não se dão em doença diarreica, sim na reprodução e doença respiratória. Esse vírus tem distribuição mundial, é considerado o principal vírus de bovinos, depois, é lógico, do vírus da aftosa. No Brasil, ele está amplamente difundido. Nós, volta e meia, fazemos testes de vacina e é muito difícil achar propriedade livre desse vírus. E os impactos que ele causa, principalmente perdas reprodutivas e doença respiratória. E, curiosamente, a vacinação ainda é incipiente. São comercializadas em torno de 12 milhões de doses anuais, vacinas que incluem esse vírus na formulação. Considerando-se um rebanho de mais de 200 milhões de bovinos, realmente é uma vacinação bem incipiente contra esse vírus. Bom, a diarreia que deu o nome a esse vírus, na verdade, é a ponta do iceberg. Esse vírus causa outras várias consequências clínico-patológicas, incluindo diarreia, porém outras com muito mais importância clínico-patológica, incluindo principalmente doença reprodutiva e doença respiratória. Eu vou me deter mais nessas duas síndromes, doença respiratória e doença reprodutiva. Mas, lembrando de novo, esse vírus causa várias outras consequências clínico-patológicas. Se considera hoje que o BVD é um vírus essencialmente reprodutivo por duas razões. A primeira delas é porque a maioria das consequências das perdas se dão na reprodução. E a segunda, porque o vírus se perpetua nos rebanhos por meio de um fenômeno reprodutivo que a gente vai ver em seguida. Então, é um vírus essencialmente reprodutivo, ao contrário do que o nome diz, as consequências são muito mais importantes na reprodução. As consequências da infecção do BVD em bovinos dependem basicamente de duas coisas. Primeiro, do status imunológico da fêmea, se a fêmea foi vacinada ou se ela foi infectada previamente ou não. E segundo, depende do estágio de gestação em que ocorreu a infecção. Então, basicamente, depende do status imunológico e da fase de gestação. Em fêmeas não vacinadas ou que não tenham sido infectadas anteriormente, que não são imunes, fêmeas susceptíveis, o BVD pode causar várias consequências. Se a infecção acontece nas proximidades do serviço IATF ou no início da monta natural, pode acontecer basicamente duas coisas: ou problemas na fertilização, na implantação, ou problema de mortalidade embrionária precoce. Então, o resultado disso é retorno ao cio com ciclo normal ou com ciclo prolongado. Isso sempre que a infecção ocorrer nas proximidades do início da monta, ou IATF. Quando a infecção acontece entre de 80 e 150, mais ou menos, o que é comum ocorrer são malformações fetais, ou musculoesqueléticas, ou nos olhos. Muitas vezes, essa é a única manifestação que o proprietário ou o veterinário percebe: o nascimento de bezerros deformados, o nascimento de bezerros com deformações musculoesqueléticas e ou cegueira. Abortos podem acontecer em qualquer fase, primeiro, segundo, terceiro, não há regra. Tá? E abortos podem acontecer em qualquer nível, 5,
20, 30, até o que chama-se de tormenta de abortos, que são aquelas ocorrências em mais de 50% das vacas que abortam. Então, aborto é uma consequência muito importante e muito frequente na infecção pelo BVDV. E outra consequência que clinicamente pode não parecer importante, mas do ponto de vista epidemiológico é muito importante, é o nascimento de bezerros persistentemente infectados. Quando o feto é infectado entre o dia 40 e 120 de gestação, mais ou menos, às vezes o feto não é abortado e ele nasce. O bezerro nasce clinicamente saudável, às vezes, e esse animal, que a gente chama de animal PI, ele é responsável pela perpetuação do vírus nos rebanhos. É ele que, sendo clinicamente saudável, muitas vezes, excreta o vírus em grande quantidade. Então, é esse animal que é o alvo dos programas de controle. É ele o grande vilão da epidemiologia do BVD. Então, se por um lado temos as consequências clínico-patológicas, como aborto, malformação, natimortalidade, por outro lado, nós temos a consequência epidemiológica, que é o nascimento desses bezerros que perpetuam o vírus nos rebanhos. Bom, quanto que deve se suspeitar, então, da infecção pelo BVDV na reprodução? Primeiro, repetição de serviço, retorno ao cio, ou longo ou normal, dependendo da fase que aconteceu a gestação. Abortos e mumificação fetal, muito frequente. Malformações congênitas e natimortos, às vezes, é uma coisa que chama muito a atenção, nascimento de bezerros deformados. E, por último, bezerros fracos e inviáveis e com crescimento retardado. Esses animais PI, algumas vezes, são clinicamente saudáveis, mas outras vezes eles são muito fracos, demoram a crescer, volta e meia tem episódios de diarreia, episódios de doença respiratória. Então, esse bezerro que demora a crescer, que demora a se desenvolver, aquele doentinho, esse também é uma coisa que deve chamar a atenção. Bom, outra consequência da infecção pelo BVDV, que eu colocaria como as duas principais consequências, é sobre o complexo respiratório bovino. Doença respiratória muito complexa em bovina, que é predominantemente importante em confinamento, mas também importante em recria de gado de leite e também em animais adultos de gado de leite. É uma das principais doenças de bovinos, uma grande morbidade, uma alta mortalidade, principalmente em cria de gado de leite e terminação de gado de corte. Esse complexo respiratório bovino é uma doença multifatorial, cujos fatores desencadeantes são vários. Desmame, transporte, muitas vezes chamada de febre do transporte, mudança de alimentação, aglomeração, frio, calor, poeira, umidade, ou seja, vários fatores ambientais concorrem para a ocorrência dessa doença, que tem como agentes vários vírus, dentre eles o BVDV, e algumas bactérias, entre elas a Manhenia e a Pasteurella. Ou seja, uma doença multifatorial que é propiciada por condições ambientais e na qual atuam vários agentes virais e bacterianos. Para vocês terem uma ideia, um trabalho feito pelo grupo do professor Amaury Alfieri da UEL, envolvendo aproximadamente 200 mil bovinos em confinamento no centro do país, eles demonstraram que a morbidade, ou seja, 87% das doenças em confinamento no centro do país são doença respiratória. 87%. E a mortalidade, 33% da mortalidade em confinamento deve-se à doença respiratória. Ou seja, é um complexo respiratório muito grave, um síndrome respiratório muito grave, que tem uma alta morbidade e uma alta mortalidade, principalmente em confinamento. E aqui dados de frigoríficos nos Estados Unidos, onde eles viram isso vários anos, dezenas ou centenas de milhares de carcaças, em que 70% das carcaças de animais de confinamento que vão para abate têm ou tiveram doença respiratória. Muitas vezes assintomática e outras vezes sintomática. Então, as consequências da infecção respiratória, dessa doença respiratória, são muito graves, principalmente em animais de terminação. Bom, prevenção e controle da infecção pelo BVDV, tanto forma reprodutiva quanto a forma respiratória, que é mais frequente em confinamento. É possível prever dois tipos de controle.
controle sem vacinação, em rebanhos livres, sem histórico clínico reprodutivo, rebanhos que têm sorologia residual ou negativa, e rebanhos fechados ou semi-fechados. Eu diria, pessoal, que, em termos de Brasil, essas condições aí são uma minoria. Muito poucos rebanhos se encontram nessa categoria. De qualquer maneira, existe sim a possibilidade de controle sem vacinação. E nesses casos, em rebanhos que se enquadram nessas condições aí, os procedimentos são basicamente biossegurança. Medidas gerais de biossegurança, teste de todo e qualquer animal que for introduzido no rebanho e monitoramento sorológico e clínico periódico. Mas, como eu disse, uma minoria dos rebanhos no Brasil se enquadram nessa categoria. Na grande maioria dos rebanhos, é necessário fazer o controle com vacinação, ou seja, é necessário o uso de vacinação, entre outras medidas, para reduzir as perdas e controlar a infecção. Então, rebanhos com histórico clínico e reprodutivo suspeito confirmado têm que partir para a vacinação. Rebanhos com diagnóstico positivo, virológico, sorológico, corovírus, tem que ter vacinação. Recria, principalmente de gado de leite, principalmente de confinamento, recria confinamento de bovino, de corte, tem que ter vacinação, porque há um risco muito grande de introdução de animais de diferentes locais. Rebanhos com alta rotatividade entre e saída de animais também tem que ter vacinação. E, por último, cabanhas, quem vende, quem cria reprodutores para venda tem que vacinar esses animais a serem vendidos. Ou seja, eu diria que a grande maioria dos rebanhos de corte e virtualmente todos os rebanhos de leite no Brasil requerem vacinação para reduzir as perdas e controlar a infecção por BVDV. Bom, vou falar um pouco sobre vacinas respiratórias e reprodutivas que existem no Brasil, que são indicadas ou para doença respiratória ou para doença reprodutiva. Existem várias vacinas, 13 vacinas atualmente no comércio, contra doença reprodutiva, incluindo BVDV, e doença respiratória, incluindo BVDV. Dessas 13 vacinas que existem no comércio atualmente, 11 contêm o BVDV inativado, conjugado com outros agentes, vírus ou bactérias reprodutivos ou respiratórios. E 2 delas contêm o BVDV atenuado. Tá? Então, a grande maioria possui esse vírus da forma inativada. Tá? 2 delas contêm o vírus atenuado, o vírus vivo. As vacinas inativadas, em geral, isso é conhecimento mundial, vacinas inativadas contra o BVDV, a grande vantagem delas é a segurança. São muito seguras, riscos de efeitos colaterais muito, muito baixos. A grande vantagem das vacinas inativadas contra o BVDV e contra outros vírus é a segurança. E a grande restrição é elas produzem uma proteção inferior em passageiro, ou seja, o nível de proteção é inferior, em magnitude inferior, e a passageira, e necessariamente vão exigir revacinações semestrais ou revacinações anuais. Então, esse é um problema, em geral, das vacinas inativadas contra o BVDV e contra outros vírus em geral. Por outro lado, as vacinas atenuadas com vírus vivo modificado, elas têm como grande vantagem a proteção sólida e duradoura e requerem menos reforços quando requer. Então, essa é a grande vantagem, é a qualidade da proteção que elas conferem. Porém, elas têm algumas restrições também. O risco de infecção fetal quando vacas prenhes são vacinadas. Então, a recomendação que se faz para essas vacinas é jamais vacinar a vaca prenhe, porque há um risco teórico e às vezes se concretiza de infecção fetal. Então, esse é uma limitação, uma restrição das vacinas com vírus vivo modificado, as vacinas atenuadas. São melhores do ponto de vista de proteção, mas tem esse pequeno porém que é a restrição ao seu uso para a imunização de vacas prenhes. Existe uma vacina feita por manipulação genética, uma das 2 vacinas, que essa sim é segura para vacas prenhes. Foram construídos vírus recombinantes que possuem deleções em 2 genes que permitem ao vírus atravessar a placenta e causar infecção fetal.
essa vacina possui esses genes deletados, então essa vacina, atenuada por manipulação genética, é segura para vacas prenhas. Cabe ressaltar que não existe recomendação técnica para vacinar vacas prenhas. O que acontece é que algumas vezes vai se vacinar os animais e não se sabe que ele está prenho. Então, nesses casos, essa vacina bovela é muito segura para a imunização de vacas prenhas. Bom, eu vou falar um pouco do histórico nosso aqui na universidade. Eu comentei que nós trabalhamos com esse vírus, principalmente há 25 anos. Durante esses 25 anos, a gente faz muito diagnóstico e produção de reagentes para diagnóstico. Distribuímos para vários laboratórios do país e do exterior. Fazemos estudos epidemiológicos e moleculares na caracterização de vírus que circulam no Brasil. Estudos de patogenia, querendo ver as formas de doença que esse vírus causa. E, principalmente, pessoal, nós trabalhamos muito com teste de vacinas experimentais e teste de vacinas comerciais, sempre procurando obter melhores vacinas, mais seguras, mais eficazes. E, ultimamente, nós temos trabalhado num projeto que é a produção de uma vacina por manipulação genética, que a ideia é produzi-la uma vacina mais eficiente, que produza uma imunidade mais abrangente, mais segura. Bom, eu vou falar rapidamente aqui sobre alguns estudos que nós fizemos nessa linha. Teste de vacinas comerciais e desenvolvimento e teste de vacinas experimentais contra o BVDV. Iniciamos no ano 2000, praticamente, caracterizando as melhores cepas, as melhores amostras de vírus para serem incluídas nas vacinas por laboratórios nacionais. Fizemos uma vacina experimental para testar, ver se protegia a infecção fetal e tivemos ótimos resultados. Infelizmente, essa vacina experimental não teve interesse da indústria, e elas estão guardadas nos freezers, mas nos deu um trabalho muito grande e teve resultados excelentes. Ao longo dos últimos anos, testamos pelo menos 10 vacinas comerciais, de diferentes laboratórios, de diferentes formas, bivalentes, trivalentes, tetravalentes. Temos testado essas vacinas por demanda dos laboratórios. Tá? Então, é um trabalho, eu colocaria que entre os trabalhos do Laboratório de Virologia da Universidade Federal de Santa Maria, na parte de BVDV, essa parte de avaliação e desenvolvimento de vacinas seria o carro-chefe do nosso trabalho. E um trabalho recente, aí em 2018, nós caracterizamos geneticamente mais de 300 isolados do Brasil e vimos que há uma predominância de um determinado tipo 1, tipo 2 é menos frequente, e um terceiro tipo de BVD. E nós sugerimos no último artigo nosso que possivelmente haja a necessidade da inclusão desse terceiro tipo em vacina. Por enquanto, você considera que a inclusão de BVD tipo 1 e 2 nas vacinas é suficiente. Talvez, quem sabe, haja a necessidade da inclusão desse terceiro tipo. Então, aqui, um resumo dos nossos estudos com vacinas no Brasil, juntando os nossos resultados com dados de literatura. Primeiro, que a maioria das vacinas inativadas possui ou induz títulos baixos de anticorpo. Isso, a grande maioria das vacinas que nós testamos, tem algumas delas que produzem boa imunidade, nossa maioria não produz. Então, há necessidade de reforços adicionais para que elas consigam induzir uma boa resposta. Essa é uma limitação das vacinas inativadas que se conhece no mundo inteiro, a necessidade de reforços. A reatividade sorológica de algumas dessas vacinas contra vírus brasileiros é parcial. Então, aí nós consideramos que talvez seja a necessidade de incluir vírus nossos nas vacinas, é um projeto. Então, além de proteção de magnitude menor, talvez a necessidade de incluir cepas brasileiras. As vacinas atenuadas que surgiram recentemente, nos últimos 3, 4 anos, são promissoras, e a questão de segurança dessas vacinas deve ser considerada. Coloquei o asterisco ali com parênteses, né, que a vacina, essa por deleção geneticamente manipulada, em tese é segura para as vacas prenhas, e tem vários estudos demonstrando que realmente ele é seguro. Então, essa questão de segurança da vacina viva foi devidamente abordada. Então, um resumo com relação à doença BVDV e ao vírus BVDV, né?
e as suas consequências clínicas na reprodução e em doença respiratória. Primeiro, está amplamente demonstrado que é uma doença com grande impacto econômico, tanto em gado de leite quanto em gado de corte, principalmente confinamento e na reprodução. Segundo, é uma doença prevenível ou controlável por vacinação. Terceiro, existem no comércio várias vacinas seguras e eficazes que podem reduzir muito as perdas causadas por esse vírus e controlar a infecção. E, por último, cabe ao produtor e ao técnico que o assessora decidirem qual a melhor estratégia e qual a melhor vacina. Eu entendo que não há justificativa no Brasil hoje, com a pecuária de alta produtividade, de alta tecnologia, nós temos doenças que são perfeitamente preveníveis por vacinação e não usarmos essa ferramenta. Ou seja, temos um problema e temos a solução. O problema é esse vírus e as consequências clínico-patológicas e perdas que ele causa, e temos a solução, que são as vacinas. E existem aí a escolha, né, várias vacinas que podem ser usadas para melhorar a produtividade dos rebanhos e reduzir as perdas causadas por esse vírus. Bom, acho que era mais ou menos isso. Eu me coloco à disposição, o meu e-mail está aí. Eu faço questão de responder qualquer pergunta que eventualmente surja, né, sobre esse tema. É um tema fascinante. E o meu e-mail está eduardofurtadoflores@gmail.com. Eu faço questão de responder qualquer pergunta que eventualmente seja mandada por e-mail. Então, muito obrigado. Espero que tenham aproveitado essa pequena exposição sobre esse vírus que faz parte da minha vida e realmente é um dos vírus mais importantes, talvez, né, o mais importante do bovino, tirando, é lógico, o vírus da febre aftosa. Esse é provavelmente o vírus mais importante do bovino. Muito obrigado.